Bom dia a todos. É uma grande alegria podermos estar reunidos aqui novamente, depois de tanto tempo, né, de isolamento social. Então, a gente dá as boas-vindas ao pessoal daqui, ao pessoal de casa. Essa primeira mesa se chama Tarefa e Transformação, e nós vamos escutar inicialmente a Cláudia Semeghini, que é psicóloga clínica, analista junguiana de data pelo Instituto do Rio de Janeiro, membro da Associação Junguiana do Brasil e da Internacional, arte terapeuta, pós-graduada em psicologia junguiana, com graduação também em administração de empresas, trabalhadora da Casa Espírita Lar de Mistrael, membro da AME Carioca e da AME Brasil e coordenadora de grupo de estudos da série psicológica. A Cláudia vai falar sobre Pedro, desafio e coragem diante da tarefa. Vamos ouvi-la. Bom dia a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, reunidos, nesta manhã e neste dia de seminário maravilhoso, para nós nos aprofundarmos, refletirmos sobre todo o nosso trajeto, particularmente sobre Pedro. Nós viemos hoje de vários cantos do mundo, em busca de imersões para a transformação. E o caminhar de Pedro nos sinaliza a dificuldade, mas também a magnanimidade do encontro com o reino de Deus dentro de nós. Aguardemos então um pouquinho para alguém chegar. Assim, lá vem ele. É Pedro. Chegue, sente-se aqui. Sim, porque Pedro é um de nós. Como diz Hernandes Lopes, o sangue de Pedro corre em nossas veias e o coração de Pedro pulsa em nosso peito. Temos o DNA de Pedro. Segundo o autor, Pedro é a personagem mais contraditória da história. Oscilava entre os picos de alta coragem e as profundezas da covardia. Com a mesma velocidade que avançava a devoção mais fiel, dava marcha ré e tropeçava nas próprias palavras. Pedro habita em nós. No enfrentamento dos desafios e na busca da coragem para assumirmos uma nova postura no encontro com um homem novo. De pedra bruta, tornou-se lapidada. De homem violento, tornou-se manso. De afoito e precipitado, tornou-se ponderado. De explosivo, tornou-se controlado e paciente. De covarde, tornou-se um gigante que enfrentou prisões, açoites e a própria morte com coragem. Nós somos Pedro. Se pudéssemos levantar aqui algumas características da personalidade de Pedro, uma delas seria a sua vocação. A vocação é o chamado da alma. O que a tua alma deseja? Qual rota precisa seguir? A vocação se apresenta nas próprias tarefas da vida, eventos, circunstâncias, porque aí está o que precisamos dar conta em nós, para nosso progresso e desenvolvimento. Temos talentos, potencialidades, qualidades que não estão aclaradas ainda. Eu adoro essa palavra. E todo ser tende a realizar o que existe nele, em germe, a crescer, a completar-se. Se não realiza, torna-se neurótico grave, vivendo em conflito com os opostos dentro de si.
desperdiça o tempo, posterga compromissos assumidos, angaria prejuízos que reverberarão na próxima reencarnação. A vocação de Pedro implica a colaboração do homem com a obra do Pai, através da sua obra particular. Através da autorrealização e do autoconhecimento, vamos dando conta do nosso processo de individuação. Desde antes de conhecer Cristo, Pedro já desejava esse encontro. Estava interiormente predisposto à abertura para a transformação. Já buscava conexão com o Deus vivo dentro dele. Quando seu irmão André anuncia a Pedro, encontramos o Messias, Pedro não precisa ouvir duas vezes. Corre ao encontro de Jesus. Jesus fita-o, penetrando no fundo do seu coração. Por detrás do pescador, vê toda a renovação da fé a estabelecer-se. Conhece o passado e o futuro de Simão. Tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas. Somos co-criadores da obra do Criador. Cefas é necessário a Cristo. Somos necessários ao Pai. Quando Simão é tocado pelo olhar profundo de Jesus, estabelece-se o início da transformação de sua personalidade. Ganha novo nome, Pedro, Pedra. Este nome é um marco entre o Pedro de antes e o que virá a ser, e corporifica o chamado da alma, a vocação, a missão assumida antes de reencarnar. Outra característica de Pedro era a impulsividade e ingenuidade. Quando Jesus foi cercado e preso pelos guardas no Monte Getsemane, num ato de loucura, puxa da faca e corta a orelha do guarda que o prende. Jesus, que não liderava pela agressão, mas pelo amor, diz para Pedro recuar. Nesse momento, Pedro é como nós, que muitas vezes agimos de forma impensada e atabalhoada, por impulso, atrapalhando o nosso processo de crescimento e encompridando a estrada já por demais longa. Somos Pedro na revolta, no ato intempestivo de revidar a ofensa, na necessidade da última palavra. Pedro também falava o que pensava, num misto de impetuosidade, num misto de impetuosidade. Um fato que retrata bem o episódio é da mulher hemorroíça, quando ele questiona, um tanto indignado: Mestre, como saber quem te tocou se uma multidão te cerca e te comprime? E eu também adoro essa passagem. Outro fato é quando Jesus entra em sua barca no lago de Genezaré, que também é chamado Mar da Galileia ou Tiberíades, e pede para ele: vá mar adentro e lançai as vossas redes. Pedro, como profissional e expertise da pesca, ele era um empresário da sua própria empresa, ele se espanta e argumenta já ter realizado todo o esforço pela madrugada e que já era meio-dia, aquela hora não era mais hora de dar peixe. Mas Jesus orienta: lance a rede à esquerda. Ele desacredita, mas acata. Diante do cardume de peixes que começa a pular dentro das redes, arrebentando e precisando que cheguem outros barcos para auxiliar, Pedro, abalado, ajoelha-se aos pés de Jesus, reconhece a sua pequenez própria e pede que ele se afaste porque não era digno. Somos Pedro
quando somos impetuosos e em nossa ingenuidade uma certa inflação toma conta de nós. A vida impõe muitas vezes a submissão do ego à instância do self. Isso nos faz pensar sobre outra característica de Pedro. Ele era instável. Ele oscilava entre a confiança e a descrença. Após alimentarem aquela multidão faminta, Jesus dispensa os discípulos e fala para eles voltarem para casa em Cafarnaum. Uma tempestade os surpreende. Não conseguem contornar a situação. Já estavam desesperançosos e esgotados. De repente, na vigília da noite, Jesus aparece andando sobre as águas. Eles se assustam, pensam ser um fantasma. É preciso que Jesus diga: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro fala: se és tu, Senhor, manda-me ir sobre as águas, até onde estás. E Jesus fala: vem. Pedro, confiante, não titubeia e salta do barco. As ondas parecem como um chão firme. Ele avança. Entretanto, ao olhar para a fúria e as ondas revoltas, ele se distrai e tem medo. Começa a afundar. Então grita: Senhor, salva-me. Jesus estende-lhe as mãos e diz: homem de pouca fé, por que duvidas? Quantas vezes somos Pedro? Quantas vezes agimos como ele? E no movimento pendular, temos uma fé fraca. A fé fortalecida não olha para os lados, não se distrai, é determinada, ela foca, superando os obstáculos existenciais, pois sabe que não está sozinho. Outra característica de Pedro era a consciência de sono. Apesar de ser um dos colaboradores mais assíduos de Jesus, e os evangelhos apresentam ele como seu interlocutor, apesar de comungar juntamente com André e Tiago, de forma mais intimista da presença de Cristo, Pedro ainda não tinha entendido a finalidade do encontro com Jesus. Não tinha entendido a centralidade da missão do Mestre e nem a sua própria. Mantinha-se em consciência de sono, de certa forma autômato, ignorante das suas infinitas possibilidades. Estava junto no Monte Tabor, quando presenciou a transfiguração do Mestre num corpo vazado por um brilho celestial e suas vestes resplandecendo de uma brancura. Na presença materializada de Moisés e Elias. O encontro versava sobre a crucificação do Mestre, sua missão de amor maior. E Pedro sugeriu, então, construir 3 tendas e permanecerem ali. Ele não entendeu que não era para ficarem no monte. Não era sobre descanso que falavam, mas era sobre a lei do trabalho. Pois o povo aguardava lá embaixo a presença terapêutica de Jesus. Há então que se descer das cumeiras e caminhar no vale. O mecanismo de defesa de racionalização de Pedro é grande. Pedro testemunhou tantos episódios: a transfiguração, o milagre dos peixes, a cura da sua própria sogra, filha de Jairo e tantos outros. Mas sendo homem do povo e com as percepções espirituais adormecidas, sua personalidade necessitava de comprovação. Comprovação de evidências objetivas de um poder maior, de uma sabedoria maior do nosso self. Somos Pedro quando desconfiamos, quando teimamos em habitar esse espaço e nos protegemos do mecanismo da racionalização,
perguntando, investigando, desejando controlar. Mas o marco central da vida de Pedro, aquele em que podemos dividir entre o antes e o depois, é a experiência da negação. Pedro teve medo. Naquele instante de intensa dramaticidade, mas de profundo significado psicológico, Pedro negou o mestre 3 vezes. E o galo cantou. Quando Jesus olha para Pedro, o contato com a verdade atravessa o seu ser ainda tão frágil. E ele desperta do torpor. É o cair em si para levantar-se, como nos ensina Joana de Ângeles. É sair da consciência de sono, reconfigurar a rota. Eu também adoro essa expressão. Mantendo o diálogo e a conexão com o eixo ego-self, porque a sombra ainda habita em nós. Daí entramos em contato com a coragem de Pedro. Atributo tão importante que está ligado à vontade ativa, aquela que nos impulsiona a seguir e sair do campo do desejo, a partir para a ação, a nos levantar da queda, a enfrentar, conhecer, refazer, corrigir, perseverar, aperfeiçoar, de acordo com nossos limites. Após a ressurreição do Mestre, o anjo transmite o recado que o Mestre vai à frente a Galileia e que aguarda os discípulos lá, especialmente Pedro. Pedro caminha com eles a 130 quilômetros a pé, e a cada passada que dava, sua consciência lhe cobre os atos passados. Pedro carregava uma crise de consciência. Não consegue imaginar como será o encontro com Jesus. Está pensativo, pesaroso, receoso. Chegando lá, diz que vai pescar. E os 6 discípulos que o acompanham também vão com ele. Afinal, ele ainda era o líder, apesar de não se sentir como tal. Mas, novamente, o dia não está para peixe. Estavam a menos de 100 metros da praia e uma figura falou-lhes: Filhos, não tendes nada para comer? Com a resposta negativa, disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançam e a rede vem pesada. Os peixes pulam. João, que era o mais sensível, diz: É o Senhor. Pedro, com o coração acelerado, mas movido de coragem e alegria, se lança ao mar. Nadando, chega à praia e se encontra a um abraço reconfortante com Jesus. Jesus, nosso terapeuta maior, leva Pedro por diversas vezes ao ponto de partida, ao exercício de recomeçar. Recomeçar como no episódio do primeiro, pedindo: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. E ouve as palavras de Jesus que o acolhe fraternalmente. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. É naquele momento que se inaugura um novo tempo para a personalidade de Pedro. Um novo empreendimento. A tarefa se instala. Jesus leva Pedro a recomeçar também, como no segundo episódio dos peixes, quando ele aparece em espírito na areia da praia, acolhe seus discípulos e recebe-os com um braseiro montado na areia. Esse simbolismo do braseiro é interessante, porque ele reproduz a cena em que Pedro, no interior da casa do sumo sacerdote, negou Jesus pela segunda vez. E Jesus então leva ele a recomeçar, do ponto da partida da falta, do equívoco, da distração da consciência de sono. E Jesus leva ele a recomeçar também no episódio das 3 negações. E pergunta na presença dos seus pares: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?
Jesus quer corrigir o orgulho de Pedro, de achar-se melhor que os demais. Um líder precisa ter humildade. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Cuida dos meus cordeiros. A segunda vez, Jesus pergunta a Simão, filho de João, tu me amas? Aqui Jesus não o faz comparar-se com os demais, mas convoca-o a conectar-se com o verdadeiro amor. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Na terceira vez, Jesus pergunta novamente, Simão, filho de João, tu me amas? Desta vez, Jesus quer confirmar essa conexão de Pedro com a profundidade do amor em plenitude. Joana de Ângeles nos explica que esse amor não pede e sempre doa, não tenta modificar os outros e sempre se aprimora. Não se rebela nem se decepciona, porque nada espera em retribuição. Não se magoa nem se impacienta. Irradia-se. Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. As perguntas do mestre e as respostas vindas do fundo da alma de Pedro foram restaurando seu ser. Jesus promove que Pedro reencontre o endereço de casa, que o ego novamente volte à conexão com o self. Por fim, Jesus o incentiva, segue-me. Jesus convoca Pedro ao amor sacrificial, ao amor entrega, à doação. Nas palavras de Jung, o que você nega, o domina. O que você aceita, o transforma. Em suma, não se foge ao próprio destino. A sombra é um dos arquétipos que mais influenciam o ego, pois seus conteúdos estão privados da luz da consciência. Segundo Joana de Ângeles e Carl Gustav Jung, os mecanismos de defesa são mecanismos de fuga do ego para o enfrentamento do céu. São como capas protetoras que têm a finalidade de defender o ego dos ataques, principalmente dos seus conteúdos internos. Vimos na trajetória da transformação psicológica de Pedro os mecanismos de defesa da negação e da racionalização. Pedro nos deixa um legado. Pedro nos ensina sobre dar sentido à vida, que em termos psicológicos é ressignificar. E que para Joana de Ângeles pode ser impor novos conceitos à vida e trabalharmos por vivenciá-los. É então adquirir um novo olhar. É recomeçar. Podemos ser Pedro quando nos arrependemos dos nossos atos, quando desejamos reescrever uma história melhorada e quando caímos em nós, diante da necessidade de promover uma transformação pessoal. Quando perseveramos, aprendemos com as experiências para fazermos melhor e irmos mais adiante. Quando não escondemos a candeia debaixo do alqueire e deixamos pegadas de amor pelas casas do caminho. Todo trabalho requer anos de prática, esforço próprio, superação, dedicação, e o trabalho conosco não seria diferente. Neste tempo de transição, faz-se mais urgente o investimento pessoal do autoencontro, buscando uma ampliação maior da nossa própria consciência. Jesus reverbera em nós, assim como reverberou no íntimo de Pedro. Ide e ensinai a todas as nações. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E onde está Pedro? Já foi. Esse que estava aqui não é mais o mesmo. Pedro transformou-se. Que possamos todos seguir o exemplo de Pedro transformado. Muito obrigada.